Olá! Como eu prometi para vocês, eu vou fazer um vídeo de cenário, um vídeo de análise da Expo Inter 2017. Como vocês perceberam no meu canal, eu coloquei na íntegra todas as falas de vários grupos, inclusive do governador, inclusive do secretário, né, de Agricultura, da Farsul, de todos os itens, né, de todos os grupos. Eu busquei fazer reportagens que ninguém queria fazer, buscar informações que não eram notícia necessariamente, não era algo que realmente importasse, né, mas de fato era. Por quê? Não era pauta, porque se faz a informação de acordo com o interesse de determinados grupos, né, de outros interesses. E muitas vezes aquelas pessoas que querem ter voz não ganham esse espaço na mídia tradicional. Bom, no meu canal eu tentei fazer exatamente esse contraponto. Se vocês não deram atenção, é porque vocês estão manipulados pela mídia tradicional. Depois não podem reclamar quando vocês dizem que vocês não veem a informação como vocês gostariam de ver. Meu canal fez esse contraponto, apresentou alternativas, apresentou dicas, trouxe novas realidades, coisas positivas em muitos casos e críticas bem pontuais, de forma que você pode tirar sua própria conclusão com base nessas novas realidades. Mas nem todo mundo quer isso. As pessoas reclamam e gostam de reclamar. E quando há uma coisa boa, alguma coisa positiva, proativa, elas não conseguem visualizar aquilo, elas só conseguem ver o lado negativo. Porque é mais fácil a crítica vem de jornal, a crítica vem de programa de televisão sensacionalista, revista que espremer sai sangue. Isso acontece. Bom, não que eu não vou fazer as minhas críticas, é claro que eu vou. Eu entendo que, por exemplo, uma situação que eu reclamei bastante, que eu considero, que eu fiz inclusive um dos comentários, é que a questão do desperdício, de que a gente produz muito, a gente produz às vezes até super safra, mas essa super safra é vendida tanto de banana, ou às vezes até doada, e aí por isso a gente acaba não conseguindo fazer o retorno desse capital para o Brasil. O Brasil acaba não tendo esse retorno, porque em algum momento essa produção vai para fora do Brasil, e quando retorna como commodity. Às vezes vai, por exemplo, um exemplo prático disso, países que não produzem café, né, compram o nosso café, produzem nesse café e nos mandam para nós, né, que é a marca exatamente essa, né, e nos mandam o produto de forma que nós compramos muito mais caro o café que é produzido por nós mesmos. Em vez dele ser transformado em commodity aqui, ele é levado para um outro país, transformado em commodity e vendido para nós, o nosso mesmo café, muito mais caro do que poderia ser feito por nós mesmos. E são pequenos exemplos desse tipo de situação. Nós somos um país com uma situação energética privilegiada no Trópico de Câncer, e no entanto energia eólica, energia solar é uma das mais caras que existe. Por que acontece isso? Acontece isso por conta dessa realidade do nosso país. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é o seguinte: existe sim a situação de crise, a gente sabe que existe. O que foi que sustentou o Brasil nesta crise foi o setor primário, e ele sustentou de uma maneira que, se a gente for analisar, não dá nem para acreditar, parece um mundo psicodélico, parece uma irrealidade, uma loucura literalmente. Como que um país
consegue ser sustentado como setor primário deficitário, apesar dos pesares, ou seja, todas as deficiências, as dificuldades, porque os governos não investem na eficiência e na eficácia da produção. Sequer, essa foi a primeira vez, foi o primeiro ano que houve uma regulamentação de ovinos no Brasil, né? Então, nós ainda não temos regulamentação para, por exemplo, para búfalos, são animais que são extremamente rústicos e que poderiam ter um grande comportamento dentro do nosso território nacional. Nós não temos uma especificação, inclusive não existe uma organização por parte de grupos como os técnicos de zoonose, que estão ainda desorganizados nacionalmente, tanto quanto as questões dos búfalos. E por aí vai. São pequenos exemplos que eu estou falando que justificam o meu argumento. Nós teríamos muito mais do que nós temos se nós tivéssemos eficiência e eficácia. Foi bom, essa Expo Inter teve números um pouquinho superiores em relação ao anterior, tudo bem, pode até ter sido. A próxima, provavelmente por ser ano eleitoral, vai ser um pouquinho mais baixa, vai dar uma transição e talvez uma ampliação desse processo de desacreditar a situação, até porque vai mudar o secretário, né? A Mariana Paulo fez uma boa otimização desse quadro, talvez haja uma ruptura, talvez haja uma redução dos números, é uma tendência. Independente disso, a gente sabe que a questão do ano eleitoral e da questão do mercado ainda não ter se recuperado da crise, há uma tendência nessa situação de números mais baixos. Agora, o que a gente sabe a respeito da realidade? A realidade é que falta gestão administrativa pública, falta os governantes se preocuparem com o setor primário nacional. Os números poderiam ser muito maiores, a gente já poderia ter saído da crise há muito tempo se tivesse acontecido o dever de casa. Se os governos anteriores tivessem investido na produção primária, se não tivessem simplesmente levado o Brasil com a barriga. Infelizmente não houve os investimentos necessários, infelizmente a realidade é essa. Nós estamos com a possibilidade de sair de uma crise, sim, mas da forma como nós estamos agora, isso vai demorar um pouco mais, porque não tem dinheiro agora para se investir e quando tinha, não foi investido. A realidade é essa, né? Então, o setor primário, ele segurou o Brasil? Segurou. Ele pode segurar o Brasil? Pode. Outras vezes, sim. Por mais tempo? Sim. Só que há necessidade de sim. Por que as pessoas acreditam tanto no Brasil? Por que o setor primário acredita tanto no Brasil? Por que eles dizem que o Brasil é o país do futuro? Porque sempre vai haver fome no mundo. E nós somos um país com tradição, com condição e a habilidade climática necessária para fazer bons plantios. Só que nós estamos perdendo o mercado por desperdício e por falta de eficiência, falta de eficácia, falta de profissionalismo, falta de organização, falta de gestão, tanto pública quanto privada. Esta é a nossa realidade. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção dispensada.